Durante 2 anos, a CEO Alexandra mal sabia da existência de William. Ele era um pai solteiro discreto que consertava máquinas, sempre indo embora antes que alguém pudesse agradecer-lhe. Mas, naquela noite, num restaurante sofisticado, Alexandra viu-o num fato escuro, sentado à frente de Andrea, uma mulher bonita, e segurando-lhe a mão. William sorriu, com um olhar mais caloroso do que nunca no escritório. Alexandra ficou sem fôlego. Se ele pertencia a outra pessoa, o que ela tinha perdido? Ela estava com ciúmes, mas nem sabia o nome dele. William estava a encontrar-se com Andrea para discutir algo que poderia derrubar toda a empresa. Alexandra Hayes tornou-se CEO aos 34 anos, após uma transição de poder brutal que deixou metade da equipe executiva transferida e a outra metade ressentida. O conselho a escolheu por sua eficiência, sua capacidade de tomar decisões sem hesitação e sua recusa em deixar que os sentimentos obscurecessem seu julgamento. Ela vivia de regras frias, decisões rápidas e números concretos, mensuráveis, rastreáveis e otimizáveis. Ela odiava complicações emocionais com uma intensidade que beirava a fobia. E a razão para isso vivia em sua memória como uma cicatriz permanente. Ela viu a sua mãe cair em depressão após o fim do casamento e viu uma mulher forte tornar-se uma sombra de si mesma por causa de um homem que lhe prometera amor eterno, mas que, em vez disso, a abandonou. A jovem Alexandra fez então uma promessa: nunca ser fraca, nunca ser vulnerável, nunca deixar ninguém ter esse tipo de poder sobre ela. Essa crença se enraizou na sua mente e cresceu até se tornar a base de tudo o que ela fazia. A fraqueza é deixada para trás. Os funcionários são apenas cargos num organograma. O amor é um risco que as pessoas bem-sucedidas não podem correr. Ela dirigia a empresa da mesma forma que dirigia a sua vida, com precisão, distância e um foco inabalável nos resultados. Ninguém a conhecia verdadeiramente. William Carter, um técnico de manutenção do turno da noite, tinha 36 anos. Ele era calado, mantinha tudo limpo e nunca lutava por reconhecimento. Criava sozinho a sua filha de 7 anos, Louisa. Essa responsabilidade moldava todas as decisões que ele tomava, todas as horas que trabalhava e todos os sacrifícios que fazia sem reclamar. Ele sempre carregava o telemóvel no modo de emergência. Tinha pavor de que a escola ligasse a qualquer momento com notícias de um acidente, doença ou crise que o forçasse a escolher entre a sua filha e o seu emprego. Esse medo vivia no seu peito como um peso constante. William já tinha sido excepcional no seu trabalho. O tipo de engenheiro que via soluções que outros não viam e construía sistemas duradouros. No entanto, ficou consumido pela dor após uma tragédia que mudou tudo, escolhendo a invisibilidade em vez da ambição, porque a visibilidade significava risco, e o risco significava perder a única coisa que lhe restava. Luísa era invulgarmente perspicaz para a sua idade, compreendendo as coisas tão profundamente que fingia estar bem quando não estava. Tinha aprendido a ler o humor do pai, a perceber quando o dinheiro estava curto e a perceber quando ele estava cansado, mesmo quando sorria. O seu maior medo era simples e devastador: que o pai desaparecesse como a mãe tinha desaparecido. Que um dia ela acordasse e ele também tivesse desaparecido, deixando-a completamente sozinha. A estrutura de poder da empresa moldava tudo o que acontecia dentro das suas paredes. George, o diretor financeiro, era um manipulador brilhante que controlava os números como armas e podia fazer os lucros aparecerem ou desaparecerem, dependendo de como enquadrava os dados. Ele construíra um império de influência por meio de favores, segredos e narrativas cuidadosamente construídas que o posicionavam como indispensável. Vanessa dirigia as comunicações e as relações públicas, trabalhando em estreita colaboração com Alexandra para polir a imagem da empresa até que ela brilhasse. Ela sabia como transformar desastres em oportunidades e controlar a narrativa antes que ela os controlasse. Embora sua lealdade parecesse absoluta, na verdade ela pertencia a quem detinha o poder. Henry, o diretor de operações, era prático, mas ainda possuía uma consciência que ocasionalmente o incomodava. Ele via mais do que dizia, entendia mais do que revelava e carregava o peso do conhecimento que ainda não podia provar. Otis presidia o conselho de administração, preocupando-se apenas com negócios, lucros e relatórios trimestrais que impressionavam os acionistas.
Ele colocou Alexandra no poder porque ela entregava resultados. Ele a removeria com a mesma rapidez se ela parasse de fazê-lo. Amanda dirigia os recursos humanos e via William a lutar, mas não tinha autoridade para o ajudar. Ela processava os seus pedidos de mudança de horário, via-o a aceitar tratamento injusto e notava o cansaço nos seus olhos. No entanto, sentia-se impotente para intervir contra a interferência de George. Alexandra ignorava William por razões que faziam todo o sentido para ela. George e Vanessa tinham-no definido desde o início como apenas um trabalhador de manutenção que se queixava demasiado e pedia constantemente mudanças de horário. Achavam que lhe faltava a dedicação que os funcionários sérios demonstravam. Alexandra estava habituada em avaliar as pessoas com base em ficheiros e indicadores de desempenho, em vez de as observar diretamente. Ela confiava nos seus executivos para filtrar informações e trazer-lhe apenas o que era importante, lidando com os detalhes mundanos que não exigiam a sua atenção. William tornou-se ativamente invisível porque não queria que ninguém notasse a sua vida privada ou a sua filha. Tensão significava perguntas. Perguntas significavam explicações. Explicações significavam revelar vulnerabilidades que poderiam ser exploradas. Ele tinha lá aprendido essa lição da maneira mais difícil. Havia um arquivo antigo bloqueado no sistema de RH relacionado a William, que estava marcado como confidencial e restrito. A assinatura de George estava no arquivo, que datava de 3 anos atrás, de uma época em que William era uma pessoa diferente, antes que a tragédia remodelasse o seu mundo. William salvou a empresa mais vezes do que qualquer um sabia, realizando milagres nas sombras enquanto outros recebiam os aplausos sob os holofotes. Na noite em que o armazém de dados ficou sem energia durante um ciclo crítico de backup, ele correu sozinho para o piso técnico e salvou o sistema antes que ele pegasse fogo ou explodisse. Trabalhou na escuridão usando apenas o seu telemóvel como lanterna e o seu conhecimento de cada fio, circuito e ponto de falha potencial. Salvou 6 meses de dados insubstituíveis e ninguém sabia o seu nome. Quando o elevador ficou preso com um grupo de executivos presos dentro, Alexandra só percebeu que as luzes voltaram. Ela ouviu as vozes aliviadas e viu as pessoas saindo em segurança. Ela nunca descobriu quem havia consertado o elevador ou quem havia subido no poço para soltar manualmente o freio, arriscando sua segurança para garantir a segurança deles. Durante uma demonstração crítica para parceiros que poderiam fechar ou romper um contrato importante, o equipamento apresentou uma falha 30 segundos antes do início da apresentação. William consertou-o em 90 segundos, com as mãos firmes e seguras, antes de voltar para trás da cortina, onde era o seu lugar. A demonstração foi um sucesso. Alexandra apertou a mão dos parceiros. William voltou a verificar o inventário. Alexandra inconscientemente esperava que tudo funcionasse bem. Ela considerava isso natural, da mesma forma que as pessoas consideram o ar natural, nunca percebendo até que ele se vá. Os sistemas funcionavam porque alguém os fazia funcionar. O edifício permanecia de pé porque alguém o mantinha. As operações diárias continuavam porque pessoas como William apareciam e faziam o trabalho que ninguém mais queria fazer. Louisa também estava presente nesses momentos, moldando as escolhas do pai como um fantasma. William solicitou mudanças na sua agenda para poder buscar a filha na escola, levá-la às consultas médicas e estar presente nas reuniões de pais e professores que eram tão importantes para ela. Embora a diretora de RH, Amanda, tentasse processar esses pedidos com compaixão, George rejeitou a papelada, classificando-a como de baixa prioridade e sugerindo que as pessoas que não pudessem se comprometer totalmente com o seu trabalho deveriam procurar outro emprego. William aceitou horas extras não remuneradas para evitar chamar a atenção. Ele engoliu o seu orgulho, porque o orgulho não pagava as compras, o aluguer ou o seguro de saúde que mantinha Luísa segura. Ele aprendeu a não pedir nada, não esperar nada e não precisar de nada, tornando-se tão invisível que até o seu nome desapareceu da memória. Enquanto isso, Vanessa plantava sementes cuidadosamente, fazendo comentários a Alexandra durante o café ou durante as viagens de carro entre reuniões. Ela disse a Alexandra para não se preocupar com pessoas como William. Elas só causavam problemas e viam as acomodações como fraquezas a serem exploradas, em vez de necessidades. Através da repetição, a mensagem foi assimilada e tornou-se uma verdade assumida.
Henry descobriu acidentalmente um relatório técnico com o nome de William, enquanto procurava algo não relacionado nos arquivos. A inovação descrita no relatório era brilhante. Era o tipo de solução inovadora que poderia economizar milhões. No entanto, quando Henry verificou a versão atual do arquivo, o autor havia mudado. O departamento financeiro agora era acreditado pelo trabalho. A data de envio original também havia sido alterada. A contribuição de Williams havia sido apagada como se ele nunca tivesse existido. Henry permaneceu em silêncio por enquanto, mas manteve uma cópia do relatório escondida nos seus arquivos pessoais. Enquanto isso, a emboscada no restaurante ocorreu em uma noite em que Alexandra se reunia com Otis e potenciais investidores para discutir a venda de parte da empresa. Uma medida que geraria capital, mas diluiria o controle. O ambiente era elegante e de classe alta, exatamente o mundo de Alexandra. O tipo de lugar onde os poderosos faziam negócios enquanto bebiam vinho, que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma semana. Então ela viu William encaixando-se perfeitamente, sentado a uma mesa perto da janela, com as luzes cintilantes da cidade atrás dele. O choque veio em 3 ondas, cada uma desmantelando suposições que ela não percebia ter feito. Primeiro, por que ele estava ali? Isso destruiu a sua crença não questionada de que os trabalhadores de manutenção ficavam nos espaços dos trabalhadores de manutenção e que as linhas de classe eram firmes e intransponíveis. Que alguém como William não jantava em restaurantes como este. Em segundo lugar, por que estava vestido assim? Ele usava um fato escuro impecavelmente costurado, com um tecido caro e bem ajustado, e sentava-se com uma postura calma e composta. Parecia que pertencia àquele lugar, como se tivesse nascido para salas como esta. A dissonância cognitiva fez com que a mente de Alexandra gaguejasse. Em terceiro lugar, quem era a mulher que segurava a mão dele? Andrea era bonita de uma forma discreta. Ela era elegante sem esforço e inclinou-se para falar em um tom baixo demais para Alessandra ouvir. A intimidade entre eles era óbvia e confortável, do tipo que vem da confiança e do tempo. E os detalhes fizeram Alessandra sentir uma inveja genuína, uma emoção desconfortável que ela não estava acostumada a sentir. Andrea inclinou-se para perto e falou baixinho, com uma expressão séria. William ouvia com total atenção, acenando com a cabeça como um homem que era respeitado, valorizado e visto como um igual. A sua opinião claramente importava para esta mulher de uma forma que não importava no trabalho. William sorriu e esse sorriso partiu algo no peito de Alexandra. Não era nada parecido com o silêncio que ele mantinha no escritório ou a expressão neutra que usava quando passava por ela no corredor. Este sorriso era caloroso, genuíno e despreocupado. Transformou o rosto dele, revelando uma pessoa que ela nunca tinha vislumbrado antes e sugerindo profundidades que ela nunca tinha imaginado. Ela sentiu como se não soubesse nada sobre ele e, pior ainda, como se nunca tivesse tentado conhecê-lo. O copo de água tremeu ligeiramente na sua mão. Ela desviou o olhar, forçando a sua atenção de volta para Otis e os investidores, mas o seu olhar continuava a voltar, atraído pela visão de William a ser tratado como alguém importante. Durante uma pausa na sua própria conversa, Alexandra captou fragmentos da voz de Andrea, apenas o suficiente para ouvir. Amanhã, se assinar estes papéis, o George não terá para onde fugir. As palavras não faziam sentido no contexto que ela compreendia. George era o seu diretor financeiro, o seu braço direito em questões financeiras. Confiável e essencial. Que papéis? O que William tinha que pudesse ameaçar George? A partir daquela noite, Alessandra começou a prestar atenção intensa, quase obsessiva, a William. Ela perguntou a Vanessa sobre ele na manhã seguinte, tentando parecer casual. Qual é o nome daquele técnico? Aquele que trabalha à noite. Vanessa desviou a pergunta suavemente e tentou direcionar a conversa para assuntos mais importantes. Ela sugeriu que Alexandra não deveria desperdiçar energia mental com funcionários de nível inferior e que havia prioridades maiores e que a delegação existia por uma razão. Mas Alexandra insistiu até que Vanessa cedeu, visivelmente relutante. William Carter, ele trabalha na manutenção. Por que pergunta? Alexandra não respondeu, mas a sua mente já estava a mil, a planear e a calcular. Ela tinha feito algo errado. Era muito característico de um CEO agir com base em informações incompletas e ciúmes não examinados.
Ela chamou William ao seu escritório e atribuiu-lhe um trabalho difícil, fingindo que era para testar as suas capacidades. Projetos que exigiam que ele trabalhasse até tarde e se reportasse diretamente a ela, para que ela pudesse ficar de olho nele. A verdadeira razão era que ela queria mantê-lo à vista, afastá-lo daquela outra mulher e provar a si mesma que ele não era nada de especial. Apenas mais um funcionário que teve sorte com um bom fato e um jantar caro. A resposta de William foi lógica e ponderada, e totalmente desanimadora para as suas esperanças não declaradas. Ele não a elogiou, não demonstrou medo nem pareceu impressionado com a atenção dela. Ele apenas perguntou: "Poderei manter um horário que me permita ir buscar a Luísa?" Este deveria ter sido um pedido razoável. Era um pai a pedir uma acomodação básica. No entanto, Alexandra sentiu o seu orgulho ferido e o seu ego magoado pela aparente indiferença dele ao seu interesse. Ela presumiu que ele estava a usar o seu novo relacionamento com a Andrea para fazer exigências e contornar a política da empresa. Ela interpretou completamente mal a situação, mas ainda não sabia disso. George aproveitou a oportunidade imediatamente, agindo com o instinto de um predador que sente uma presa ferida. Ele espalhou informações por canais cuidadosamente selecionados, sugerindo que William estava a conspirar com pessoas de fora contra a empresa e, possivelmente, a vender informações confidenciais. Em resumo, que ele era um risco à segurança que precisava ser resolvido. Os rumores se espalharam como uma doença por todo o escritório, sussurrados na sala dos funcionários e encaminhados em mensagens criptografadas. Alexandra pediu a Vanessa para investigar Andrea, para descobrir quem ela era e o que queria. Vanessa sorriu com aquela expressão treinada que não revelava nada. Eu sei como lidar com isso. Ela armou uma armadilha tão convincente que parecia uma coincidência. Ela fez com que Alexandra visse William saindo do prédio do escritório com Andrea no momento perfeito para que Alexandra estivesse voltando de um almoço de negócios e estivesse posicionada exatamente no lugar certo para testemunhar o que parecia ser um encontro clandestino. As câmaras de segurança controladas por Vanessa tiraram fotos. As imagens foram divulgadas em chats internos do grupo como informações privilegiadas aparentemente orgânicas, acompanhadas de comentários expressando preocupação com violações de dados. A pressão aumentou rapidamente. As especulações cresceram. O técnico de manutenção estava a expor segredos da empresa. É sempre nos mais calados que se deve prestar atenção. Precisamos de nos proteger. Alexandra tomou uma decisão errada, mas consistente com o seu caráter, formação e crença de que o controlo deve ser mantido a todo o custo. Ela chamou William para uma sala de conferências, onde Henry e Amanda estavam presentes como testemunhas. Isso estabeleceu um tom formal e criou um registro oficial. Num tom frio, ela disse: "Explique a sua relação com Andrea." A expressão de William não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos. Está a vender informações? A acusação pairou no ar como veneno. William não se sentiu insultado pelas palavras em si, mas pelo que elas revelavam sobre o pouco que Alexandra pensava dele, a rapidez com que ela assumiu o pior e como o julgou sem provas ou julgamento. Ele não implorou, não se defendeu, apenas disse com voz calma e firme: "Trabalho aqui porque a minha filha precisa de seguro de saúde." Era uma verdade simples, não um apelo ou uma desculpa. Era simplesmente a razão pela qual ele suportava a falta de respeito, a invisibilidade e a suspeita injusta. Luísa precisava de cobertura médica. Essa necessidade superava o seu orgulho. Alexandra não suavizou o tom de voz. Na verdade, a recusa dele em ceder só serviu para irritá-la ainda mais. "A partir de agora, você segue o horário que eu definir, sem exceções, sem tratamento especial. Se não consegue comprometer-se totalmente com esta empresa, talvez deva reconsiderar o seu emprego." O ultimato era claro: submeter-se completamente ou sair. William olhou diretamente para Alexandra por um longo momento, vendo-a claramente pela primeira vez. Percebendo que ela nunca o veria como outra coisa senão um problema a ser gerido ou eliminado, ele tomou a sua decisão. "Nunca soube quem eu era", disse ele calmamente. "Mas agora quer decidir como eu vivo." Tirou uma única folha de papel do bolso, a sua carta de demissão, já preparada e assinada. Colocou-a na mesa de conferências entre eles, com efeito imediato. Sem esperar por uma resposta, saiu, deixando Alexandra a olhar para a carta
e a sentir como se tivesse ganho e perdido algo simultaneamente. Naquela tarde, Luísa ouviu o pai dizer que estava a demitir-se quando a foi buscar à escola. A voz dele estava cuidadosamente controlada, mas as mãos estavam apertadas no volante. Ela entrou em pânico, sentindo um terror puro que só uma criança de 7 anos que já tinha perdido um dos pais poderia sentir. Era por causa dela? Luísa perguntou baixinho, referindo-se a Alexandra, a mulher que tinha feito o pai ficar assim. William não respondeu, mas o silêncio era uma resposta. Luísa virou-se para olhar pela janela, o seu pequeno rosto com uma expressão muito madura para a sua idade. Naquela noite, os sistemas da empresa começaram a apresentar erros incomuns. No início, eram pequenas coisas que podiam ser explicadas como falhas técnicas normais. Mas o padrão sugeria outra coisa. Era como se alguém estivesse lentamente a desmontar o mecanismo de segurança, permitindo que a maquinaria girasse em direção a um desastre inevitável. Pela primeira vez na sua vida adulta, Alexandra viu William não como um CEO a executar uma estratégia, mas como um ser humano. Ela dirigiu-se ao bairro de William sem segurança, sem aviso prévio e sem nenhum plano claro além da necessidade de ver e entender o que tinha perdido. Ela o viu carregando Luísa pelas escadas de um prédio de apartamentos que já tinha visto dias melhores. A pintura estava desbotada e os corredores cheiravam a comida velha e vidas baratas. O apartamento era pequeno, mas limpo e acolhedor, e podia ser visto através das janelas que davam para a rua. Havia livros nas prateleiras, desenhos no frigorífico e uma vida construída com amor em vez de dinheiro. Andrea apareceu à porta, carregando uma pasta cheia de documentos. Alexandra observava do seu carro, sentindo-se como uma espiã, ridícula e obcecada, incapaz de desviar o olhar. Não havia nenhuma cena romântica, nada que sugerisse intimidade, paixão ou o relacionamento que Alexandra tinha imaginado. Apenas papéis estavam espalhados pela pequena mesa da cozinha. Compromissos eram discutidos em tom profissional. Relatórios eram revisados com o foco de pessoas trabalhando em prol de um objetivo comum. Alexandra aproximou-se, permanecendo nas sombras e esforçando-se para ouvir através da janela parcialmente aberta. Andrea estava a falar. Se retirar o seu testemunho, George ganha. Ele enterrará as provas, reestruturará as empresas de fachada e centenas de pessoas perderão os seus empregos quando ele retirar os ativos da empresa para lucro pessoal. William olhou para Luísa, que estava a colorir a mesa, alheia à conversa de adultos que acontecia à sua volta. A sua voz era pesada. Já suportei humilhação suficiente. Não vou deixar a minha filha crescer num lugar cheio de mentiras. Alexandra sentiu o mundo mudar sob os seus pés quando a compreensão a atingiu em ondas. Andrea não era uma amante. Era advogada e auditora interna, secretamente contratada por alguém fora da atual estrutura de poder para investigar irregularidades financeiras. A sua missão era investigar George por manipulação financeira, roubo de propriedade intelectual e esquemas que poderiam destruir a empresa que Alexandra tinha sacrificado tudo para liderar. William era testemunha porque o seu trabalho técnico tinha sido roubado. As suas inovações tinham sido levadas e creditadas a outros, as suas contribuições apagadas dos registros, enquanto os lucros que geravam enriqueceram pessoas que não tinham feito nada para os ganhar. Ele guardara provas na forma de documentos, e-mails, registros de data e hora e código com a sua assinatura incorporada, que só ele saberia encontrar. A mulher de quem Alexandra tinha ciúmes não era uma rival romântica. Ela era a chave para derrubar o diretor financeiro de Alexandra, expor a corrupção nos níveis mais altos e salvar a empresa da sabotagem interna. No entanto, Alexandra afastara a única pessoa que poderia ajudar. A manhã seguinte parecia um desastre prestes a acontecer. O armazém e os sistemas de coordenação da empresa sofreram falhas em cascata, cada uma desencadeando a seguinte numa terrível reação em cadeia. As encomendas desapareceram. As remessas foram mal encaminhadas. O sistema de gestão de inventário apresentava números que não podiam ser precisos. Um grande contrato no valor de milhões, que deveria ser assinado naquela tarde, ficou subitamente em risco porque ninguém podia garantir os prazos de entrega. George agiu como um ator experiente, aparecendo na sala da direção com expressões preocupadas e sugestões úteis. Ele culpou o departamento técnico por ser fraco, por não ter supervisão adequada e por não investir em sistemas robustos. As suas acusações foram feitas com negação perfeita.
William demitiu-se na hora certa. Deve haver um problema que não vimos. A sugestão de George plantou a semente da suspeita de que William havia sabotado os sistemas antes de sair, cobrindo os seus rastros e deixando o caos para trás. Alexandra sentiu-se encurralada por circunstâncias além do seu controlo. Otis ligou-lhe pessoalmente. A sua voz estava tensa de raiva e desapontamento. Se este contrato falhar, disse ele, o conselho terá sérias dúvidas sobre a sua liderança. Não podemos nos dar ao luxo de ter esse tipo de falha operacional. A ameaça era clara. Entregue resultados ou seja substituída. Entregue resultados ou seja substituída. Vanessa propôs uma solução com a confiança tranquila de alguém que havia previsto essa crise. Vamos culpar o William por tudo. Apresentar como se ele tivesse sabotado os sistemas depois de ser despedido. Proteger a imagem da empresa e seguir em frente. A sugestão deixou Alexandra enjoada, mas ela não conseguiu articular imediatamente o motivo. Era prática e estratégica, exatamente o tipo de controle de danos que ela teria aprovado uma semana atrás. Henry ficou desconfiado, a sua mente operacional reconhecendo padrões que outros não tinham percebido. Esta cascata de erros parece ter sido deliberadamente provocada. As falhas são perfeitamente sincronizadas e abrangentes demais para serem problemas técnicos aleatórios. Ele chamou Amanda à parte e compartilhou suas preocupações discretamente. Juntos, eles começaram a vasculhar os registros de acesso e encontraram anomalias que não deveriam estar lá. Amanda descobriu que alguém havia acessado recentemente o antigo arquivo bloqueado de William. Ele estava marcado como confidencial e deveria exigir vários níveis de autorização. A assinatura digital que aparecia no registro de acesso pertencia a George e tinha a data de 2 horas antes do início das falhas nos sistemas. As peças estavam a se encaixar para formar uma imagem que nenhum dos dois queria ver, mas que não podiam ignorar. Alexandra tomou uma decisão que lhe custou tudo o que ela havia construído em torno de sua identidade. Ela encontrou William sem guarda-costas ou a armadura protetora de sua persona de CEO. Ela foi sozinha ao prédio dele e bateu à sua porta pedindo ajuda como uma pessoa normal, em vez de dar ordens como uma executiva poderosa. William abriu a porta, mas sua expressão fechou-se imediatamente quando a viu. Não é raiva, apenas exaustão. Ele parecia alguém que havia sido magoado muitas vezes para se arriscar a ter esperança novamente. Preciso que volte, disse Alexandra, suas palavras mais duras do que qualquer negociação comercial que ela já tivesse conduzido, temporariamente para ajudar a consertar os sistemas. A empresa está falindo. William não se abrandou facilmente. Sua voz era monótona. Vou salvar a empresa e amanhã você esquecerá quem eu sou novamente. Como esta história termina de forma diferente? Luísa apareceu atrás do pai no corredor, observando a mulher que o deixara triste. O seu pequeno rosto estava cauteloso e protetor. Alexandra fez a coisa mais difícil da sua vida, algo que o seu orgulho nunca lhe permitera fazer antes. Ela admitiu a culpa sem reservas. Eu estava errada em julgá-la. Eu estava errada sobre a Andrea. Eu estava errada sobre tudo. As palavras pareciam vidro na sua garganta, mas ela forçou-as a sair porque eram verdadeiras. A verdade era mais importante do que o orgulho. Ela fez uma promessa específica e concreta, não palavras vazias destinadas a manipular. Vou restaurar os créditos de autoria do seu trabalho. Todos eles. Vou proteger-te de seres transformada em bode expiatório por esta crise. Se o George for culpado do que a Andrea suspeita, estarei ao teu lado quando o confrontarmos, independentemente do custo para mim. William estudou o rosto dela, procurando por engano, mas encontrou apenas desespero e o que poderia ser um arrependimento genuíno. Ele estabeleceu as suas condições. A Andrea participará plenamente. Ninguém será silenciado ou marginalizado. O Henry e a Amanda servirão como testemunhas de tudo o que discutirmos. Se fizermos isso, faremos direito. Não haverá meias medidas nem proteção para pessoas que merecem sofrer as consequências. Alexandra concordou com tudo sem hesitar. William descobriu a porta dos fundos no sistema naquela noite, trabalhando linha por linha no código e encontrando a porta secreta que só alguém que a tivesse instalado saberia que existia. A modificação era elegante e sutil. Foi projetada para provocar falhas que pareceriam degradação técnica natural, em vez de sabotagem deliberada. A assinatura do código levava diretamente ao acesso ao servidor do departamento financeiro
e William reconheceu o estilo e as escolhas sintáticas específicas que claramente o identificavam como seu. Nos 2 dias seguintes, William e Andrea reconstruíram a cadeia de eventos com precisão meticulosa. As falhas do sistema foram ativações deliberadas, acionadas remotamente usando credenciais que não deveriam existir fora da equipa de segurança de TI. Os registros financeiros que Andrea havia intimado por meio de canais legais revelaram o objetivo. O plano era derrubar o preço das ações da empresa por meio de desastres operacionais, criando pânico que permitiria a George e seus parceiros adquirir ações controladoras a preços artificialmente baixos. Era uma aquisição hostil disfarçada de incompetência técnica e quase teve sucesso. Amanda forneceu e-mails excluídos, recuperados de servidores de backup, que mostravam George coordenando com partes externas. Os e-mails revelaram que ele havia programado a sabotagem para coincidir com os prazos dos contratos e planejado a aquisição com valores específicos em dólares e pontos percentuais. Henry forneceu um relatório técnico com autoria alterada, juntamente com outros 6 exemplos que ele havia encontrado durante noites sem dormir em busca de provas. As inovações de Williams valiam milhões em eficiência, melhorias e economia de custos, tudo roubado e atribuído ao departamento de George. A reunião do conselho reuniu todos os principais envolvidos na mesma sala pela primeira vez. Otis, George, Vanessa, Alexandra, Henry, Andrea e William estavam todos presentes. O ar estava carregado de tensão e acusações não ditas. George imediatamente partiu para a ofensiva, direcionando seu desprezo para o alvo mais fácil antes que alguém pudesse questioná-lo. O que ele estava a fazer aqui? Ele apontou para William como se ele fosse algo desagradável trazido pelo sapato de alguém. William era apenas um técnico de manutenção com rancor e sem credibilidade. William não mordeu a isca. Ele respondeu calmamente com voz firme e clara. Isso mesmo, sou apenas um técnico de manutenção. Mas é exatamente por isso que sei quais parafusos nesta empresa foram torcidos por quem, quais sistemas foram modificados e quais rastros foram cobertos. Andrea deu um passo à frente, profissional e preparada, e começou a apresentar provas com a precisão de um procurador a construir um caso irrefutável. Apresentou contas de acesso que não deveriam existir, assinaturas digitais que provavam quem tinha desencadeado a sabotagem e rastros de dinheiro que conduziam a contas offshore e empresas fantasmas registradas com nomes ligados a George através de uma teia de estruturas corporativas concebidas para ocultar a propriedade. Vanessa entrou em pânico, perdendo a compostura pela primeira vez. Tentou interromper, elevando a voz, enquanto tentava desacreditar as credenciais de Andrea ou questionar a legalidade da investigação. Alexandra interrompeu-a com um gesto. Deixe-a terminar. As provas eram devastadoras e inegáveis. George roubou sistematicamente propriedade intelectual durante 3 anos, atribuindo inovações ao seu departamento, enquanto os verdadeiros criadores permaneciam invisíveis. Ele desviou fundos através de contratos de consultoria falsos e pagamentos inflacionados a fornecedores. Quando temeu ser descoberto, tentou levar a empresa à falência para poder comprá-la por um preço baixo e ficar com o que tinha roubado aos poucos. O rosto de Otis passou de vermelho a pálido e depois a um tom de cinza, à medida que as implicações ficavam claras. Havia a responsabilidade, os processos judiciais, o escrutínio regulatório e a destruição completa da credibilidade do Conselho se isso se tornasse público. Alexandra levantou-se, chamando a atenção de todos. Ela olhou para George com algo próximo de pena. Uma vez não consegui ver o William. Tratei-o como invisível porque confiei nas pessoas erradas para me dizer o que era importante. Mas hoje consigo ver exatamente quem é o verdadeiro sabotador. Ela virou-se para Otis. Solicito a suspensão imediata do George enquanto se aguarda uma investigação criminal. Solicito também uma auditoria forense completa de todas as operações financeiras sob a sua supervisão. Recomendo também que cooperemos totalmente com as autoridades policiais em vez de tentarmos lidar com isto internamente. George foi escoltado para fora do edifício em menos de 1 hora. O seu acesso foi revogado, o seu escritório foi selado, e o seu império, cuidadosamente construído, desmoronou-se no espaço de uma única tarde. Vanessa demitiu-se antes que pudesse ser despedida, reconhecendo que a sua associação com George se tinha tornado tóxica.
O contrato foi salvo através de uma intervenção de emergência e da garantia pessoal de desempenho de Alexandra. A empresa sobreviveu, danificada, mas intacta. Quando todos saíram da sala e apenas Alexandra e William permaneceram, ele disse algo que a deixou em silêncio. Não voltei por ti. Voltei porque Luísa merece viver num mundo decente. Não poderia ensiná-la sobre integridade se fosse embora quando as pessoas precisavam de ajuda. Suas palavras eram honestas, não cruéis, e cortaram mais fundo do que qualquer insulto poderia ter feito. Nos meses seguintes, Alexandra mudou de verdade, não apenas nas palavras, mas nas ações que reestruturaram o funcionamento da empresa. Ela tornou o reconhecimento das contribuições transparente, implementando sistemas em que o trabalho era acreditado aos criadores reais, que recebiam reconhecimento público e remuneração adequada. Ela criou um fundo para apoiar pais solteiros e cuidadores, gerido por Amanda, que oferecia horários flexíveis e cuidados de emergência. Criou procedimentos para evitar que a culpa fosse atribuída aos que tinham menos poder, exigindo que os executivos assumissem a responsabilidade pelas falhas nos seus departamentos, em vez de culparem os funcionários de nível inferior. Pediu desculpas em privado a William no seu pequeno apartamento, enquanto Luísa pintava a mesa. Não era para ser perdoada, mas para devolver-lhe a dignidade e reconhecer especificamente como ela o tinha falhado e o que estava a fazer de diferente. William recebeu exatamente o que precisava, embora tenha demorado algum tempo para acreditar que era real. Não era um título prestigioso, mas oferecia estabilidade para Luísa, respeito dos colegas e remuneração justa. Foi-lhe oferecido um cargo adequado como líder técnico sênior de projetos, reportando-se diretamente a Henry. Em vez de ser tratado como uma acomodação especial, a flexibilidade de horário foi incorporada ao seu contrato. Luísa tornou-se a porta que abriu emoções que nenhum dos adultos sabia como acessar diretamente. Alexandra aprendeu a falar com a criança de 7 anos como uma adulta, a aprender com a clareza de uma criança, não como uma CEO a gerir subordinados. Ela não comprou brinquedos caros para ganhar o seu afeto. Uma noite, ela simplesmente sentou-se à mesa da cozinha e perguntou: "Como gostarias que o teu pai fosse tratado?" Luísa considerou a pergunta com a sua seriedade característica. Finalmente, ela ofereceu uma resposta simples, mas profunda. Não o faça desaparecer. Não o deixe triste. Apenas o veja. O romance delas desenvolveu-se lenta, mas seguramente, seguindo a lógica em vez de uma fórmula. Em vez de confessar os seus sentimentos em declarações melodramáticas, Alexandra construiu uma base de respeito. Ela simplesmente aparecia consistentemente, provando através das suas ações que tinha mudado. Ela elaborou um horário de trabalho para William que sempre lhe permitia buscar Luísa, para que ele nunca tivesse que escolher entre a sua filha e a sua carreira. Assinou pessoalmente documentos que confirmavam a sua propriedade de projetos técnicos, restaurando anos de crédito roubado. Incluiu-o em reuniões estratégicas e valorizou a sua opinião, tratando a sua experiência como essencial em vez de opcional. Uma noite, enquanto levavam Luísa para casa depois de um evento escolar, William finalmente abriu o seu coração. Os três caminhavam lentamente pelas ruas iluminadas por postes e pelas primeiras estrelas da noite. "Eu achava que você não sabia que eu existia", disse ele baixinho. Alexandra parou de andar e virou-se para ele. "Eu estava errada, e não quero estar errada novamente." O beijo deles aconteceu naturalmente, sem música dramática ou iluminação perfeita. Apenas duas pessoas que se encontraram depois de quase se perderem completamente. A cena final mostrava William, Luísa e Alexandra a jantar num restaurante comum meses depois. Nada sofisticado, apenas um lugar no bairro com boa comida e preços razoáveis. Luísa riu de algo que o pai disse. O rosto dela estava radiante e despreocupado. William riu com ela. O riso dele era livre e genuíno. Alexandra observava os dois, já não os vendo como uma CEO veria, já não analisando, calculando ou mantendo distância. Ela observava com os olhos de uma mulher que finalmente aprendera a valorizar o que importava. Uma mulher que descobrira que ser vista era mais valioso do que ser poderosa e que um amor construído com base no respeito duraria mais do que qualquer coisa construída com base no controlo. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou na mão de William. Ele apertou a mão dela, segurando-a, escolhendo